orando pela família, viu, irmãos? Irmãos, eu queria convidá-los nesta hora para a leitura do texto bíblico, né, que se encontra no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 6. Tá bom? Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Eu queria convidá-los, irmãos, para mais um momento de oração. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora. A Tua palavra foi lida nesta hora, Senhor, e tudo que nós queremos pedir para o Senhor agora é que o Teu Santo Espírito aplique os ensinamentos dessa noite ao nosso coração, à nossa vida. Fale conosco conforme a Tua imensa graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, visite os nossos corações e as nossas vidas e desafie os nossos corações para olharmos para o Senhor e buscarmos somente no Senhor aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te glorificamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar com vocês nessa noite a respeito do seguinte tema: ter fé apesar das circunstâncias. Ter fé apesar das circunstâncias. Irmãos, é interessante que quando a gente fala em fé na vida cristã, quando a gente fala em fé na igreja, parece que é um assunto que a gente domina completamente, não é verdade? Parece que a gente entende tudo sobre esse assunto. Mas quando a gente se propõe a tentar achar uma definição para fé, nem sempre a gente encontra com facilidade. Talvez a gente fique tentando imaginar o que a gente poderia explicar a respeito de fé. Parece que a melhor explicação continua sendo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, fé é você ter certeza. Certeza do quê? Daquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Ou então, convicção de algumas coisas que você não vê, que você não está vendo. Isso é fé. E fé tem muito a ver com vida com Deus, vida cristã, a vida que Deus quer que a gente viva. Por isso, nessa noite eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse tema tão importante e significativo nas nossas vidas, né? Ter fé apesar das circunstâncias. Esse é o nosso tema, é o que nós vamos conversar. O capítulo que nós lemos é o capítulo 6 de Marcos. Se você virar a tua Bíblia uma página, nós nos deparamos com o capítulo 5 de Marcos. O capítulo 5 de Marcos é um capítulo maravilhoso da palavra de Deus. Os pastores costumam pregar sobre esse capítulo, tem
fatos tremendos nesse capítulo, acontecimentos impressionantes sobre o ministério de Jesus nesse capítulo. Eu gosto, inclusive, de chamar esse capítulo 5 de a caminhada da fé. Caminhada da fé. Se você olhar lá bem, no começo do capítulo 5, Jesus está indo para o outro lado do Mar da Galileia, lá para a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, dependendo aí da tua versão. Essa terra ficava do outro lado do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. E quando Jesus chegou lá, ele estava indo para lá para falar do seu reino, falar dos seus ensinos, proclamar a mensagem dele. Ao desembarcar daquele lado de lá, ele logo é surpreendido por um endemoniado que vem ao encontro de Jesus e dos discípulos, muito alvoroçado, muito descabelado, muito irritado, muito nervoso, bradando em alta voz, e Jesus se defronta com ele. Jesus trava ali um breve diálogo com ele e cura aquele homem, liberta aquele homem daqueles espíritos que o atormentavam, que o acorrentavam. O desfecho da história, os irmãos já sabem. Ali perto tinha um grupo grande, uma manada enorme de porcos. Os espíritos pedem permissão para Jesus para irem sobre os porcos. Jesus permite. Eles vão sobre os porcos, criam um alvoroço tremendo. Os porcos vão tudo para o lado do desfiladeiro, mergulham no mar, enfim, há uma confusão tremenda. Aquelas pessoas que cuidavam dessa manada ficam desesperados, correm para a cidade, trazem pessoas, e logo ali ocorrem duas coisas impressionantes. Primeira delas, Jesus, que tinha acabado de chegar naquelas terras para fazer sua obra, é expulso de lá. Eles não permitem que Jesus fique na terra deles. Eles falam para Jesus e seus discípulos irem embora. E Jesus, então, vai embora daquela terra. Né? Vai embora, volta para a sua terra. Mas há um outro fato interessante ali, né? Aquela pessoa que tinha sido liberta, ela deseja voltar com Jesus. Mas Jesus não permite. Jesus fala para ela ficar na sua terra e contar aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Esse foi provavelmente o primeiro missionário em terras estrangeiras, né? Porque ali era um outro país, e esse foi um missionário naquelas terras, né? Tanto que, mais tarde, quando Jesus voltou para essa região, ele já foi bem recebido nessa região. As pessoas esperavam por ele. Muito bem, Jesus voltou, atravessou o lago, voltou para sua terra, que era Cafarnaum, onde ele morava. E ao chegar lá, muita gente se aglomerou a ele. E logo que Jesus estava caminhando pelas ruas ali da cidade, veio Jairo, se prostrou aos pés de Jesus, pedindo que Jesus fosse até a casa dele, do Jairo, porque a sua filha estava morrendo. E Jesus se propôs a atender o pedido de Jairo e começou a caminhar com Jairo. Só que nessa caminhada de Jesus aconteceu um fato interessante, né? Veio ali uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, uma coisa que nunca acabava, e ela resolveu tocar em Jesus, porque no seu coração, um simples toque nas vestes de Jesus era suficiente para ela ser curada. E ela fez isso, ela tocou em Jesus, foi curada, e Jesus percebeu isso, Jesus quis saber o que tinha acontecido, e aquela confusão toda das pessoas se aglomerando ali, mas Jesus logo percebeu, ela falou para Jesus o que tinha acontecido com ela, né? E Jesus falou para ela que ela fosse embora, que a fé dela já tinha curado a vida dela. E aí Jesus foi até a casa do Jairo, e chegando lá, apesar das pessoas no caminho já terem dito para ele que a menina já tinha falecido, Jesus falou para Jairo: vamos em frente, apenas crê, apenas creia. E Jairo foi com Jesus, chegando lá, Jesus ressuscitou aquela garota. Muito bem, esses são os acontecimentos do capítulo 5. Por isso que eu
gosto de chamar esse capítulo como uma caminhada de fé. Agora, quando a gente começa a ler o capítulo 6, irmãos, a situação muda de figura. Se o capítulo 5 é uma jornada de fé, uma caminhada de fé, o capítulo 6 começa muito mal. Por quê? Porque Jesus resolve visitar a sua cidade natal. Ele resolve ir para Nazaré, onde ele tinha passado uma grande parte da sua vida até então. E, ao chegar em Nazaré, que era a sua cidade natal, né, onde que ele tinha passado a sua infância, a sua meninice, ele é rejeitado. Ele é rejeitado ali. E é interessante que Jesus não é rejeitado por uma pessoa, por uma família, ele é rejeitado por uma cidade, irmãos, por uma cidade. A cidade pediu para ele ir embora. Aliás, a cidade queria até matá-lo, né? Queria jogá-lo lá do penhasco, né? E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desse fato, né? Isso é um fato interessante, né? Sobre fé. Sobre fé. Do que a fé depende? Quais as circunstâncias que envolvem a nossa fé? A nossa fé, como que ela é? Uma fé verdadeira ou é uma fé interesseira? A nossa fé depende de fatos, de atitudes, de coisas que acontecem, ou a nossa fé está firmada apenas naquilo que está no nosso coração, naquilo que nós cremos? Eu queria conversar com você e perguntar para você como anda a tua fé. Como está a tua fé? Qual é esse sentimento que está presente no teu coração, que faz você se voltar para Jesus, se voltar para Deus, olhar para Jesus e querer que Ele haja na sua vida, que Ele faça coisas na sua vida, que Ele atenda a tua oração, que Ele venha em direção a você e que Ele abençoe a tua vida? E aí eu queria olhar para essa cidade de Nazaré, eu queria olhar para esses acontecimentos e queria conversar um pouquinho com você nessa noite sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria destacar para você é que as portas daquela cidade, elas estavam fechadas por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Irmãos, o texto, eu estive vendo outros textos paralelos, outros textos evangélicos, né? Dos evangelhos, aliás, para tentar entender quantas vezes que Jesus esteve em Nazaré, depois que ele saiu de lá. A gente vê pela Bíblia que tudo que a gente sabe de Jesus é o nascimento dele, os 12 anos que ele tinha quando ele foi no templo, e ele ficou perdido lá, depois Maria e José voltaram e trouxeram ele. E nessa oportunidade, quando ele tinha 12 anos, o texto fala que Jesus voltou para Nazaré com José e com Maria, e ele era submisso a eles. Ou seja, até 12 anos de idade, Jesus morava em Nazaré, né? Depois dos 12 aos 30 anos, nós não sabemos. Esse é um período que não interessou aos evangelistas contarem nada a respeito de Jesus, né? Eles interessaram apenas quando Jesus iniciou o seu ministério. Então, o texto bíblico diz que depois que Jesus foi tentado pelo diabo e ele iniciou o seu ministério, logo em seguida, o texto fala que ele resolveu ir para Cafarnaum, que era a cidade que ele ficou morando. Então, ele não estava mais em Nazaré. Então, a gente não sabe quanto tempo Jesus ficou em Nazaré depois dos seus 12 anos. Talvez a família de Jesus ficou mais um tempo. Talvez Maria tenha ficado lá até quando José faleceu. Não sei, a gente não sabe nada disso, só conjectura. A gente não sabe nada disso. Mas o fato é que Jesus morou em Nazaré. Morou um tempo em Nazaré. E as pessoas conheciam Jesus. E o fato é que Jesus estava voltando na sua cidade agora e já com seus discípulos. Se ele já estava com seus discípulos, é porque Jesus já estava há um tempo no seu ministério.
já tinha começado seu ministério e já estava agindo, pregando o evangelho, fazendo curas. E nesse momento do ministério de Jesus, a fama de Jesus começava já a percorrer as cidades vizinhas. Cafarnaum era uma cidade perto de Nazaré, 32 quilômetros só, irmãos, é pertinho, é bem pertinho. Então a notícia corria logo. Jesus estava fazendo muitos sinais lá em Cafarnaum. As coisas estavam acontecendo, Jesus tinha curado pessoas lá, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando. E é interessante, irmãos, Jesus agora está de volta em Nazaré, e ele está dando o quê? Uma segunda oportunidade a essa cidade. A cidade que um dia o conheceu, um dia o recebeu como um habitante da cidade, como um cidadão da cidade. Aquela cidade que viu Jesus como uma criança, como um adolescente, como um jovem, andando por suas ruas. Agora ele estava tendo a oportunidade de receber Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor. Mas a cidade não podia acreditar nisso. As portas continuavam fechadas pela incredulidade dos habitantes da cidade. Eles ficavam admirados. Como que pode? Como que pode? A gente conhece Jesus. A gente sabe quem ele é. Ele era aqui da cidade. Ele morou aqui. Agora dizem que ele está fazendo sinais lá em Cafarnaum. Mas e daí? Nós não podemos acreditar nisso. Eu me lembro, irmãos, de Apocalipse 3:20, nesta hora que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, eu vou fazer morada com você. Mas a porta precisa ser aberta. A porta precisa ser aberta. Jesus continua batendo. Jesus continua querendo entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Ele continua lá chamando, só que nós temos que abrir as portas. Lá em Nazaré, as portas estavam fechadas para ele. O coração das pessoas estavam fechados para ele. As portas estavam totalmente trancadas para Jesus. O texto bíblico fala que Jesus não pode fazer nem muitos milagres. Aliás, não pode fazer milagre nenhum. Por quê? Porque havia muita incredulidade. Incredulidade. Jesus, irmão, continua batendo nas nossas vidas. Ele quer fazer diferença na nossa vida. Você que já deixou Jesus entrar na tua vida, deixa ele tomar conta por completo da tua vida. Deixa ele entrar em todos os cômodos do teu coração. Deixa ele fazer a faxina que ele quer fazer. Deixa ele fazer a limpeza que ele quer fazer. Agora, você que está me ouvindo nessa noite e que ainda não convidou Jesus para entrar na tua casa, ele está batendo aí na porta do teu coração. Deixa ele entrar. Deixa ele fazer morada contigo. Deixa ele habitar com você. Ele quer morar com você. Ele quer habitar com você. Ele quer estar junto com você na tua casa. Ele quer fazer diferença na tua casa. Mas eu queria falar a respeito de um segundo fato com respeito à incredulidade de Nazaré. Né? E o segundo tópico fala o seguinte: a incredulidade deles era devido a eles estarem acostumados com Jesus. Eles estavam acostumados com Jesus. Irmãos, o pessoal lá de Nazaré, eles não podiam deixar de se lembrar que eles viam Jesus andando pelas ruas da cidade. Eles viam Jesus com Maria andando por ali, com seus irmãos brincando. Eles viam Jesus caminhando pelas praças ali. Eles viam Jesus, quem sabe, até no templo, na sinagoga, não tinha templo, era sinagoga, né, irmãos? Com seu pai, o José. Quem sabe eles viam tudo isso? Então, eles se acostumaram com Jesus. Eles viam ali os seus irmãos, o Tiago, o José, o Simão e o Judas. Eles viam as irmãs de Jesus. O texto bíblico não fala quantas irmãs Jesus tinha. Fala que ele tinha esses 4 irmãos. Mas as pessoas estavam acostumadas a verem essas pessoas ali.
Elas estavam acostumadas com Jesus. Irmãos, um escritor chamado William Barclay, ele diz o seguinte, que às vezes nós estamos demasiadamente próximo das pessoas que a gente nem consegue ver a grandeza delas. A gente está tão perto das pessoas, tão chegados a elas, que a gente não consegue enxergar que grande pessoa é essa que está do nosso lado. Somente quando elas vão embora, quando elas partem, quando elas morrem, que a gente vê a grandiosidade da pessoa que estava ao nosso lado. Isso aconteceu com o pessoal lá de Nazaré. Eles estavam acostumados demais com Jesus. Estar acostumado com Jesus, eu queria dizer para você que é um perigo para a nossa fé. É um perigo. Por que é um perigo? Porque você está acostumado, e quando você acostuma com algumas coisas, você não dá importância, você não liga, você deixa um pouco para lá. As pessoas estavam acostumadas com Jesus, apesar de todo o noticiário que chegava de Cafarnaum, que Jesus estava fazendo um milagre, que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando pessoas, que Jesus estava ensinando como nenhum outro, eles não podiam acreditar, porque eles se lembravam do Jesus pequenininho, do Jesus menino, do Jesus adolescente, do Jesus com Maria, do Jesus com José, e eles não podiam enxergar o Jesus Messias, o Jesus Salvador, o Jesus Senhor, o Jesus enviado por Deus. Irmãos, por que eu falo que isso é um perigo para nós nos acostumarmos com Jesus? Porque Jesus continua agindo na nossa vida, Jesus continua agindo na vida da igreja, Jesus continua fazendo mudanças, Jesus continua fazendo transformação de vidas, Jesus continua operando milagres, Jesus continua libertando pessoas, libertando endemoniados, trazendo pessoas a seus pés todos os dias. E apesar de tantas coisas estarem acontecendo à nossa volta, aos nossos olhos, diante de nós, muitas vezes nós não estamos percebendo o Jesus que está ao nosso lado. Você consegue enxergar essa presença tão sublime de Jesus perto de você? Você consegue enxergar esse Jesus tão poderoso que está junto de você, que anda junto com você, que te escuta, que escuta a tua oração, que escuta o teu clamor, que te ajuda nas lutas da vida, nas enrascadas que você às vezes enfrenta? Eu não posso deixar de me lembrar, junto com você, daquela passagem tão linda que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda não tinha aparecido para todos os discípulos, e 2 deles estavam caminhando para Emaús, e Jesus se aproxima deles, e Jesus vai junto com eles, vai caminhando com eles, e conversa com eles, e fala com eles, até chegarem lá em Emaús, na casa deles. Eles convidam Jesus para entrar, Jesus entra, e Jesus, quando parte o pão e vai agradecer, eles percebem que era Jesus. E aí Jesus desaparece do meio deles. E eles falam assim, não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Não nos ardia o coração quando ele caminhava conosco e falava essas coisas maravilhosas do reino de Deus para nós? Irmãos, às vezes nós temos sido tão distraídos. Às vezes a palavra de Deus fala conosco. Às vezes nós abrimos a Bíblia, lemos, o texto é tão claro aos nossos olhos, nós não enxergamos. A palavra só passa pelos olhos, não desce no coração. Às vezes nós vamos à igreja, nós ouvimos uma palavra, às vezes nós conversamos com alguém no telefone ou numa reunião, alguém fala alguma coisa preciosa para nós, alguma coisa vindo de Deus para o nosso coração, e a gente não escuta, a gente não presta atenção. Jesus falando com a gente e a gente achando que isso é normal. Ah, isso é normal.
Isso é normal. Uma palavra de Jesus direto para nossas vidas não pode ser normal, meu irmão, minha irmã. Preste mais atenção. Jesus é grande demais, ele é importante demais para nós dizermos que nós estamos acostumados com a presença dele. Valorize, meu irmão, aquilo que Jesus tem feito na tua vida. Valorize aquilo que Jesus tem falado com você. Valorize aquilo que Jesus tem feito na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu sei que ele não tem feito pouca coisa. Jesus nunca faz pouca coisa na nossa vida. Ele sempre quer fazer o mais, o melhor. Então, valorize isso na tua vida. Dê grande valor para essas coisas que acontecem na tua vida. Agora eu queria compartilhar o terceiro tópico contigo dessa situação tão triste de uma cidade como Nazaré, que resistiu à presença de Jesus. É o perigo do conhecimento separado da fé. O perigo do conhecimento separado da fé. O texto não deixa de dizer que o pessoal de Nazaré não estava admirado. Eles viram Jesus falando com sabedoria e se admiraram, falaram, nossa, onde você estudou para falar essas coisas? Qual foi o rabino que o instruiu? Em que escola Jesus esteve presente para aprender todas essas coisas? E da onde vem esse poder dele para ele fazer esses sinais que ele faz? Essas coisas que lá em Cafarnaum eles falam dele, da onde vem isso tudo? Da onde vem essas coisas? Irmãos, havia um conhecimento de Jesus. Eles tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Eles tinham ouvido falar dos seus sinais e dos seus milagres. Por certo, eles estavam ansiosos de querer conhecer Jesus. Mas quando eles viram Jesus, quando eles conheceram Jesus novamente, quando eles reviram Jesus, porque eles já o conheciam, agora eles não podiam reconhecer Jesus diferente do carpinteiro que morou entre eles, do filho de José, do filho da Maria. Eles não podiam conciliar o Jesus carpinteiro com o Jesus Messias. Eles não podiam conciliar o Jesus filho de Maria com o Jesus redentor. Eles não podiam conciliar o Jesus filho de José como aquele que veio para trazer salvação ao ser humano. Irmãos, um dos grandes problemas do nosso coração é a dúvida. E a dúvida, ela está ali para atrapalhar exatamente quem? A fé. A fé. É a dúvida que lança no nosso coração um terreno propício para levantar muros, para criar barreiras, para resistir o agir de Deus nas nossas vidas, para resistir à ação do Espírito Santo. Quando nós duvidamos, quando nós não cremos, quando nós não deixamos o nosso coração acreditar naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, é um problema, é um problema. A grande maioria das pessoas que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus libertou, Jesus dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Esse é o grande desafio, irmãos, para a nossa fé. Acreditar naquilo que Jesus pode fazer. Crer em Jesus, mesmo que as circunstâncias dizem que não. Como diz o primeiro cântico que os nossos irmãos Igor e Mateus louvaram o Senhor hoje. Quando tudo diz que não, você percebe que Deus não desistiu de você. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É isso que dizia a canção, o Deus do impossível não desistiu de mim, mesmo quando tudo diz que não. Às vezes na nossa vida a gente passa assim, passa por situações
desse nível, desse porte. Coisas que tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. Mas se há fé no nosso coração, se há confiança naquilo que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida, nós prosseguimos, nós continuamos caminhando. A nossa fé não vacila, a gente fica firme. A gente sabe que Deus vai agir, independente das circunstâncias. Eu continuo crendo, apesar das coisas ainda não acontecerem. Eu continuo na certeza, porque eu sei em quem eu acredito. Irmãos, nunca deixe que a incredulidade esfrie o teu coração, esfrie a tua fé. Eu queria terminar contando uma experiência a respeito de fé. Eu acho que é uma das experiências mais interessantes, é uma das ilustrações mais interessantes que eu vi a respeito de fé, né? E ela ilustra bem o que é a fé. O que é a fé, né? Eu já contei isso, talvez você saiba, mas eu vou contar para alguns irmãos que não tenham ouvido ainda, né? Um daqueles ciclistas que andam em cima de fios cabo de aço, obrigado pela dica, cabo de aço. Ele, certo dia, veio fazer um evento numa praça de uma cidade, né? Ele estendeu lá da torre da igreja o cabo de aço até lá no outro local alto, e ele a intenção dele era andar em cima do cabo de aço com sua bicicleta. E ele, ao fazer a sua apresentação, ele perguntou para as pessoas: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Né? Uma segunda fase da sua apresentação, né? Ele perguntou assim: quem de vocês tem fé o suficiente para acreditar que eu posso fazer isso de novo? Né? Todo mundo concordou, levantou a mão, eu creio. Né? Ele já fez uma vez, vai fazer de novo, sem sombra de dúvida. Né? E ele falou assim: então, eu queria convidar um de vocês que tem fé que viesse sentar aqui na garupa da minha bicicleta agora. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Irmãos, essa simples ilustração mostra para a gente o que é fé. Fé, às vezes, a gente acreditar no impossível. Fé, a gente acreditar em alguma coisa que a gente acha muito impossível, difícil de acontecer. Aquilo que é fácil de acontecer, não precisa de fé, não é verdade? Vai acontecer. Mas as coisas impossíveis pertencem ao Senhor. As coisas difíceis demais pertencem a Deus. Ele que realiza, ele que faz. Agora, depende se a gente acredita nisso ou não. Eu sei que todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Algumas são simples. A gente faz as orações que nós fazemos, colocamos diante de Deus, esperamos o resultado, esperamos a resposta de Deus. Mas há tantas pessoas passando pelo impossível, tantas pessoas sendo desafiadas a andar na garupa da bicicleta com Jesus. E Jesus continua convidando a gente a andar na garupa da bicicleta dele. É o desafio para a nossa fé. Tem tantos acontecimentos na nossa vida, tantas coisas acontecendo na nossa vida. E nós precisamos mostrar a nossa fé, mostrar a nossa confiança em Deus. Ele fala que nele nós podemos confiar. Não há motivo para nós não confiarmos no Senhor. Por isso eu queria desafiar você. Coloque a sua fé inteiramente em Deus. Não vacile, não seja incrédulo. Confie no Senhor. Deixa Ele tomar conta da tua vida. Deixa Ele realizar as coisas para a tua vida. Pode ser que seja difícil, pode ser que seja complicado,
Pode ser que você está vendo impossível nisso, mas confie. Para o Senhor não tem impossíveis. Eu queria terminar lendo 3 versículos para você, que estão registrados em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que nossos olhos estejam olhando para as coisas eternas, para as coisas do nosso Deus. Eu queria orar com você nesta hora, meu irmão. Senhor, a nossa gratidão a Ti, Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor é um Deus que faz, um Deus que realiza. Independente de nós, mas o Senhor pede para nós acreditarmos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, na nossa fé, nos ajude a olharmos para o Senhor, nos ajude a confiarmos naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. Ó Senhor, que a fé seja germinada no nosso coração de tal forma que ela venha produzir frutos, que ela atinja outras pessoas, que ela contamine outras pessoas, que a nossa fé possa ser edificação para outras vidas. Nos ajude a andar na Tua presença e andar segundo a Tua vontade, debaixo do Teu querer, debaixo dos Teus propósitos, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E, ó Senhor, se alguma pessoa nesse momento que está nos ouvindo e que não ainda entregou a sua confiança, o seu coração, o desejo de andar contigo a Ti, Senhor, que seja esse o momento propício. Que, ó Pai, essa pessoa fale para o Senhor agora: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua presença, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida. Eu oro agradecido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, não terminou ainda, tá bom? Queria chamar o presbítero Adilson.